Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 22 de março de 2022. E o evangelho de hoje é mais uma pedrinha no nosso sapato. Fala, adivinha, do perdão sem limites. Deixemo-nos tocar pela palavra de hoje e nos convertemos ao perdão que Jesus tanto insiste com a gente. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Amém. Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando chegou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, como você viu, nos fala da necessidade do perdão. Não é fácil perdoar porque as mágoas continuam queimando o coração. E há quem diga: eu perdoo, mas não esqueço. Rancor, tensões, opiniões divergentes, insultos, ofensas, provocações, tudo isso dificulta o perdão e a reconciliação. Procuremos meditar nas palavras de Jesus, que fala da reconciliação e nos falam da parábola do perdão sem limites. Jesus havia falado da importância do perdão e da necessidade de saber acolher os irmãos e irmãs para ajudá-los a se reconciliarem com a comunidade. Diante dessas palavras de Jesus, Pedro pergunta: Quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? O número 7 indica a perfeição. Era sinônimo, neste caso, de sempre. Jesus vai muito além da proposta de Pedro. Elimine quaisquer possíveis limitações ao perdão. Eu não digo 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, 70 vezes sempre. Como não há proporção entre o perdão que recebemos de Deus e o perdão que devemos oferecer ao nosso irmão, como nos ensinará a parábola do perdão sem limites?
A expressão 70 vezes 7 era uma clara alusão às palavras de Lameque, que dizia: 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 77. Gênesis capítulo 4. Jesus quer reverter o espiral da violência que entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, pela morte de Abel por Caim e pela vingança de Lameque. Quando a violência desenfreada invade a vida, tudo dá errado e a própria vida se desintegra. O dilúvio sobe e surge a Torre de Babel de domínio universal. O texto original fala de uma dívida de 10.000 talentos, que gira em torno de 164 toneladas de ouro. A dívida de 100 denários valia cerca de 30 gramas de ouro. Não há comparação entre os dois. Mesmo que o devedor, juntamente com sua esposa e filhos, trabalhasse a vida toda, eles nunca conseguiriam coletar as 164 toneladas de ouro. Perante o amor de Deus, que perdoa gratuitamente a nossa dívida de 164 toneladas de ouro, é mais do que justo que perdoemos gratuitamente a dívida de 30 gramas de ouro 70 vezes sempre. O único limite à gratuidade do perdão de Deus é nossa incapacidade de perdoar o nosso irmão. A sociedade do Império Romano era dura e sem coração, sem espaço para os pequenos. Buscaram refúgio para o coração e não o encontraram. As sinagogas também eram exigentes e não ofereciam lugar para eles. E nas comunidades cristãs, o rigor de alguns na observância da lei levou os mesmos critérios da sinagoga na convivência. Além disso, no final do primeiro século, as mesmas divisões que existiam na sociedade entre ricos e pobres começaram a aparecer nas comunidades cristãs, como está em Tiago, capítulo 2. Ao invés de fazer da comunidade um espaço acolhedor, corria o risco de torná-la um lugar de condenação e conflito. Mateus quer iluminar as comunidades para que sejam um espaço do perdão, e do perdão sem limites. Santa Leia, muito pouco se sabe sobre esta santa. Era uma jovem viúva cristã, recusou-se contrair segundas núpcias com um rico nobre romano, desistindo de uma vida de luxo e riqueza para aderir às primeiras comunidades cristãs. São Jerônimo, organizador das comunidades desta época, foi acusado de atrair Leia e outras viúvas para o cristianismo. Exilou-se então em Belém. Ao saber da morte de Leia, Jerônimo escreveu uma carta sobre a vida desta viúva e este é o único documento que temos sobre ela. Segundo Jerônimo, Leia consagrou-se à vida religiosa, tornou-se madre superiora e com o seu exemplo de humildade, oração, serviço, testemunhou seu amor a Cristo. Passou a vida envolta em vestes simples e gastava horas em profunda oração. Nunca fez nada que lhe servisse de vanglória ou que lhe trouxesse benefícios pessoais. Sua vida era em seu quarto, pequeno no espaço, mas grande como local de louvor a Deus. Ali ela tinha tudo o que precisava. Nada lhe faltou por ter trocado uma rica mansão pela singeleza de um monastério. Ao contrário, sua grande riqueza foi a coroa da santidade que perpetua até hoje na memória entre nós. Santa Leia morreu em Roma no ano 384. Senhor Jesus, vós nos disseste: eu vim para servir e não para ser servido. Rogamos pelo exemplo de Santa Leia, que embora fosse superiora, colocou-se como escrava das outras religiosas. Saibamos também nós encontrar alegria em servir e sempre exercer a verdadeira caridade. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você.